Isaías, capítulo 5, hoje a partir do verso 18 até o verso 30. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Isaías 5, verso 18 diz: Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro, e dizem: Apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproximem-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Porque como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assoviará, para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Não há entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém toscaneja, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe as sandálias da correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles, naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Amém. Mas vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que esteja nos direcionando. Senhor Deus amado, te pedimos, ó Pai, mais uma vez, que continue nesse momento, nos abençoando agora, ó Pai, por meio da tua santa e preciosa palavra. Sabemos, ó Deus, o quanto nós necessitamos sermos instruídos por tua palavra, vivificados, fortalecidos pela mesma. E por isso, ó Pai, a tua igreja aqui reunida nessa noite tem essa única finalidade, que é de estar sendo conduzido, fortalecido e assim direcionado por teu querer. Que o Senhor esteja, por meio do teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhando em cada coração, de maneira que possamos nos prostrar ante o teu querer, a tua soberana vontade. Que não venhamos, ó Deus, querermos ser conduzidos por nossa vontade e por aquilo que desejamos, mas que a tua palavra, teu Santo Espírito agindo através da tua palavra, possa nos convencer a cada dia mais o quanto nós carecemos e necessitamos da tua graça, do teu cuidado e da tua misericórdia. Conduza-me também, ó Pai, me concedendo graça, misericórdia,
de maneira que eu possa ser capacitado pelo Teu Santo Espírito a expor a Tua palavra na dependência do Senhor, não de mim mesmo, não daquilo que eu possa vir a saber ou conhecer, mas através daquilo que a Tua palavra deva ser exposta, através daquilo que o Senhor queira que eu venha a expor nessa noite, através das Escrituras. Que o Senhor assim continue conosco, nos abençoando, é o que eu te peço. Agradecido, em nome de Cristo, amém. Meus amados, quando nós lemos lá a parábola, né, do filho pródigo, o que nós vemos ali exatamente, né, um jovem que queria, né, a sua independência, né, queria, na verdade, a sua liberdade, né, fazer as suas escolhas, seguir, então, o seu próprio caminho, né, trilhar as suas próprias escolhas, de maneira que o que nós vemos no final, né, na conclusão da parábola, é que o que ele encontrou foi exatamente a decepção, né, foi a ruína. O que ele encontrou foi perceber o quão lamentável ele estava pelo fato de estar se afastando ou tentado desejar viver distante do Pai, distante do cuidado daquele o qual tanto o havia demonstrado, né, o seu cuidado para com ele. Retornando novamente, então, para o capítulo 5, o qual no domingo passado eu expus uma parte dele, nós vimos lá no início, né, dos primeiros versículos, do versículo 1 ao 7, o Senhor comparando Israel a uma videira, né? E essa videira que antes fora plantada pelo Senhor, tendo uma finalidade que seria o de viver na justiça, fazendo a sua vontade, fazendo o querer do Senhor. Nós vimos que o que Israel fez foi exatamente o contrário, né? Ou seja, se a finalidade da vida deles, assim também como a nossa, é a de conhecer a Deus e viver para fazer a sua vontade, o que Israel procurou demonstrar foi ir na direção contrária, foi ir na contramão da vontade do Senhor, tomado pela cobiça, tomado pela vaidade e pela busca constante de tão somente satisfazer os seus prazeres e a sua vontade. Eles então rejeitaram o Senhor, rejeitaram a sua graça. O que nós vemos então nesses versículos, né, esses versículos finais do capítulo 5, o que nós vemos é a continuidade dessa mesma demonstração de rejeitar ou de tentar abandonar o Senhor, né, como diz lá no final do versículo 24, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então, o que é que nós veremos nessa noite? O que veremos nessa noite é exatamente que essa tentativa, né, de negar a Deus conduz à degradação social. A tentativa de negar a vontade de Deus conduz a essa espécie de degradação social. Nós vimos um pouco disso em Romanos, né, como nós temos estudado a carta aos Romanos, e temos visto constantemente essa demonstração, né, de quanto mais o homem tenta negar a Deus a sua verdade, mais terrível acaba se tornando a sua situação, como também terrível acaba se tornando o meio no qual ele vive. E diante disso, então, dessa negação, dessa tentativa de ir contra a vontade de Deus, a primeira coisa a qual nós observamos do verso 18 ao 19, exatamente uma espécie de ceticismo moral, ou seja, uma tentativa de negar as verdades acerca de Deus. Observe o versículo 18 e o 19, que nos é descrito o seguinte: o povo está aqui puxando os pecados para si. Ele usa até uma ideia, né, muito presente naquela época, que eram os carros que eram puxados por meio de cordas, carros que levavam ídolos em meio às procissões.
E o Senhor está dizendo que Israel estava como que puxando os pecados dessa forma. A ideia que se demonstra aqui é que Israel estava pecando, né, de maneira escancarada, ou seja, já não havia limites, não havia mais parâmetros, de maneira então que eles pudessem perceber o quão distantes eles estavam procurando viver do Senhor. Aqui se demonstra não um pecado necessariamente quando alguém talvez caia em um determinado pecado, mas a ideia que se demonstra é um mergulhar na prática do pecado. São aqueles que estão, na verdade, procurando ocasião para o pecado, criando situações, criando meios, para que então, finalmente, possam estar vivendo e praticando o pecado. A causa disso, ele nos demonstra no verso 19, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproximem-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Observe que Israel, então, nessa busca de pecar desenfreadamente, parece que no verso 19 a tentativa é de tentar desafiar a Deus. Ou seja, pecaremos desenfreadamente, mergulharemos em nossos pecados, então veremos se de fato Deus então pode agir. Veremos então se Deus de fato existe, se Ele pode manifestar o seu conselho, se de alguma forma Ele pode manifestar a sua vontade. Ao mesmo tempo, parece uma certa demonstração de tentar desafiar a própria soberania de Deus. É como se demonstrasse que Deus estivesse inativo, ou seja, que Deus estivesse com as suas mãos atadas. É como se Deus não tivesse aqui a condição de agir diante dos seus pecados. Então, quanto mais eles desafiam a Deus, mais acabam mergulhando na prática do pecado. Eu citei então no início que aqui se demonstra uma espécie de ceticismo moral, né, que é o que nós encontramos muito hoje na sociedade em que vivemos, né? O que é que isso quer dizer? Né? Só uma breve definição. É a tentativa de negar a existência de valores morais, objetivos, absolutos ou intrínsecos. É a defesa de que nada é inerentemente certo ou errado, considerando, né, a moralidade uma construção social ou subjetiva, sem fundamentação na realidade. É o amoralismo, onde ações não possuem valor moral intrínseco. Ou seja, a tentativa aqui é negar essas verdades absolutas. A tentativa, então, negando essas verdades, é procurar, então, dar vazão aos seus pecados. Lá no Salmo 53, o verso 1 ao 3, o salmista ele nos diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe e se pratica iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Só que nós vemos tanto essa espécie, né, de ceticismo moral, da negativa ou da tentativa de negar esses valores, essas verdades na sociedade a qual vivemos. Mas além desse ateísmo, né, teórico, há também o ateísmo prático, que parece que é algo bem parecido com o que o salmista está dizendo, e também um pouco parecido com aquilo que o verso 18 e 19 aqui de Isaías está dizendo, que é a ideia de, mesmo que crer que Deus existe, mas ao mesmo tempo continuam vivendo como se Deus não existisse. E essa ao mesmo tempo é uma verdade que nós também devemos, né, refletir e perguntar a nós mesmos.
Se nós muitas vezes não simplesmente cremos que Deus existe, mas que na prática continuamos a viver como se Ele não existisse. Seja naquilo que fazemos em meio às demais pessoas, seja na forma aquilo que fazemos quando talvez ninguém está nos vendo. O fato é que muitas vezes nós também acabamos agindo como que um ceticismo prático, ou seja, um ateísmo prático. Dizemos que cremos em Deus, mas que na prática, ao mesmo tempo, não temos o medo ou a preocupação de vivermos entendendo se aquilo que estamos fazendo de fato é agradável e aceitável o Deus o qual nós cremos. Quando o texto nos diz que eles estavam, na verdade, puxando o pecado como que cordas, ou seja, criando situações para que o pecado finalmente, então, pudesse ser praticado, o que as Escrituras nos demonstra e revela é exatamente o contrário. As Escrituras nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal, ou seja, toda e qualquer possibilidade que possa, de alguma forma, nos proporcionar a possibilidade de pecar. É necessário que nós venhamos evitar essas possibilidades. É necessário que nós, como servos do Senhor, que não somente cremos teoricamente na existência de Deus, mas que ao mesmo tempo procuramos colocar em prática aquilo que Ele nos ensina em Sua palavra. É o que nos diz o Salmo 1, né, que aquele que medita na palavra do Senhor, esse não anda, né, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. No Salmo 119 também é uma pergunta, né, para os jovens: de que maneira poderá o jovem guardar puro, né, o seu caminho, o seu coração? E a resposta está lá: observando segundo a tua palavra. Então observe que quando nós então entendemos que há um Deus, e entendemos não somente de forma teórica, não somente que está em nossa mente, porque a Bíblia diz que até mesmo os demônios creem, mas no entanto, na prática, não agem como crendo que Ele existe. As Escrituras nos dizem então que nós, ao invés daquilo que está sendo dito no verso 18, nós devemos fugir da aparência do mal. Fugir assim como José, né, quando estava lá com a mulher de Potifar, e de repente então ele teve que fugir da situação a qual foi criada. Paulo também diz a Timóteo que ele deveria fugir das paixões da mocidade. Fugir também, ou talvez também agir assim como Daniel, que mesmo vivendo em uma sociedade totalmente conduzida pelo pecado, ao mesmo tempo decidiu firmemente não contaminar-se com aquilo que aquela sociedade estava oferecendo. O problema, meus amados, do ceticismo moral, o qual nós vivemos e presenciamos, é que ao mesmo tempo eles tentam produzir um Deus genérico. Ou seja, eles não toleram Deus, um Deus que revela absolutos, um Deus que estabelece verdades, padrões que devem ser seguidos. Ou seja, um Deus que revela e que nos ordena verdades absolutas. Ao mesmo tempo, é um Deus que deve ser rejeitado na sociedade a qual nós vivemos. Ao mesmo tempo também que a negação de Deus, né, que demonstra esse ceticismo moral, o ceticismo moral, por sua vez, nos conduz ao relativismo moral. É o que nós encontramos no verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que dizem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo.
O que nós vemos aqui é exatamente essa inversão de valores. Ou seja, exatamente isso o qual essa negação de verdades absolutas, de um ceticismo moral, acaba conduzindo a sociedade. Inverter valores. De maneira, então, que aquilo que, por exemplo, nas artes se era belo, passa a se tornar feio. Uma arte que não há beleza alguma, por exemplo, nós encontramos várias manifestações culturais de música e várias outras coisas, que na verdade apresenta a coisa mais deplorável possível na sociedade a qual vivemos, mas que muitas vezes é considerado como algo belo, como algo agradável. O que nós vemos é exatamente essa inversão de valores, ou seja, aquilo que deveria ser desprezado, rejeitado, acaba se tornando exatamente aquilo que é agradável, desejado e assim então finalmente cultivado pela sociedade a qual nós vivemos. Uma sociedade que procura a cada instante quebrar os valores, quebrar os padrões estabelecidos pela verdade de Deus. Isso, como eu disse lá no início, nós vemos muito bem, né? Eu não vou ler, mas só relembrando, lá em Romanos capítulo 1, Paulo ele vai descrevendo constantemente como aquela sociedade, ou como a sociedade em geral, ao negar esses princípios, elas vão mergulhando cada vez mais em suas depravações. Mas ao mesmo tempo, quando nós falamos, por exemplo, sobre o relativismo moral, ele acaba contradizendo a si mesmo. Porque quando eles tentam definir e dizer que não há padrões pelos quais devemos seguir e conduzir a nossa vida, ao mesmo tempo eles estão criando um padrão para dizer que não há verdades absolutas. Ou seja, é o que acaba conduzindo a sociedade, as pessoas, a uma verdadeira confusão, não somente a uma verdadeira confusão, mas uma verdadeira degradação. Ao mesmo tempo, esse relativismo moral, onde não há padrões, onde não há verdades as quais devem ser seguidas, isso também produz uma fé destituída da razão ou da verdade. Por que isso é importante? Geralmente a fé nesse sentido vai ser conduzido simplesmente como algo pessoal. Cada um tem a sua crença. Mas nesse sentido, ninguém pode avaliar a fé do outro mediante verdades que possam finalmente serem constatadas. Pelo contrário, quando estamos em meio a um relativismo moral, na verdade a fé alheia, ela não pode ser contestada. Ela não pode ser desvendada e demonstrada onde há falhas, onde há erros. O porquê de não devermos crer em determinadas crenças, o porquê não devemos seguir determinadas religiões ou doutrinas que são divulgadas. Porque o relativismo moral acaba conduzindo exatamente a isso, a uma espécie de intolerância quando tentamos estabelecer e demonstrar que há verdades pelas quais nós devemos seguir. E nisso, então, o ecumenismo ele é promovido, ou seja, todos os meios, finalmente, então, estão certos, todos os caminhos conduzem a Deus, de maneira, então, que, na verdade, na prática, ninguém passa a ter certeza qual é o caminho verdadeiro, qual é o caminho o qual devemos seguir, pois se esses caminhos não provam em si mesmos se são verdadeiros ou não, ou seja, exatamente isso o qual o relativismo moral acaba conduzindo à sociedade. O Senhor Jesus, quando estava com Pilatos, e o Senhor Jesus, ele diz que ele é a verdade, Pilatos faz exatamente essa pergunta, né? O que é a verdade? E o Senhor Jesus, ele nos demonstra que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então, meus amados, o relativismo moral e todas essas práticas de tentarem negar tanto a Deus como negar ao mesmo tempo essas verdades que servem como fundamento não somente da nossa fé, mas como fundamento para o próprio bem da sociedade, são verdades que estão arraigadas no próprio Senhor Jesus. Ele mesmo se demonstra como sendo essa verdade absoluta. Esse meio pelo qual ninguém pode finalmente, então, ter acesso a Deus, esse meio pelo qual ninguém pode estar em paz com Deus, a não ser tão somente por Ele. Então, se ao mesmo tempo a negação de Deus conduz ao ceticismo moral, como vimos, o ceticismo moral conduz ao relativismo moral, que por sua vez conduz o homem a se tornar a medida de todas as coisas. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Observe a frase que eu citei, né? Que o homem se torna a medida de todas as coisas. Essa é uma citação, na verdade, né, de um pensador da Grécia, e que ele dizia o seguinte: um dos principais, né, pensadores daquela época, ele expressa o relativismo e a sua subjetividade do conhecimento, ou seja, significa que não existe uma verdade absoluta e universal, mas que sim, que a verdade de cada coisa é determinada pela percepção e experiência individual de cada pessoa ou grupo. Ou seja, o que é que esse pensamento, o qual todos estão entrelaçados, interligados uns com o outro, que é agora essa busca de um conhecimento à parte da graça de Deus, o que nós já vemos desde o Jardim do Éden, ter conhecimento como o próprio Deus. No passado nós vimos e percebemos que havia na sociedade ainda uma centralidade em Deus, ou seja, tudo girava em torno de verdades relacionadas a Deus. Ou seja, Deus era o centro da cultura, Deus era o centro, né, das decisões, das políticas, mesmo que, é claro, em épocas e conduzidas de forma errada, ainda assim pelo pecado do homem. Mas, no entanto, houve uma época ainda no qual Deus era o centro da vida humana, ou seja, tudo o que era feito, o que era elaborado, tinha Deus como sendo a sua centralidade. Porém, a partir de determinadas épocas na história, começamos a ver que aquele que era o centro da humanidade, no qual todas as coisas eram feitas por meio de Deus, nós vemos que o homem então passa a se tornar o centro, ou seja, o homem passa então a se tornar a medida de todas as coisas. Vemos isso em vários acontecimentos na história, né? Desde o renascentismo, quando há esse resgate de retornar os padrões, né, do passado, que de alguma forma, pela graça de Deus, acabou também conduzindo a própria reforma protestante, quando houve o retorno às escrituras, né, nos originais. Então houve essa busca de resgatar as verdades, só que, no entanto, é claro, retirando essa parte que Deus utilizou com uma finalidade de transformar a igreja. No entanto, a partir dali vimos que a sociedade cada vez mais tornou o homem como sendo o centro de todas as coisas. E vimos aí então surgir vários acontecimentos, seja o iluminismo e vários outros acontecimentos, no qual a ciência então passa a se tornar o Deus dessa sociedade. A ciência então passa a se tornar o padrão, inclusive, para determinar se aquilo que está nas Escrituras é verdade ou não. Se antes era exatamente Deus como estando na centralidade de todas as coisas,
é quem determinava como as coisas deveriam ser a partir desses acontecimentos. A ciência, o homem como sendo a medida de todas as coisas, passa então a determinar até mesmo como as Escrituras deveriam ser entendidas. De maneira que nós tivemos, no século XIX, o movimento, do liberalismo teológico, que a ideia era tentar retirar das Escrituras toda e qualquer demonstração daquilo que apontava para o sobrenatural. A tentativa de tentar adaptar as Escrituras à ciência e tão somente à razão humana, ou seja, tentar de alguma forma retirar Deus com a sua soberana vontade, com o seu agir, e finalmente fazer com que o homem permanecesse como sendo o centro de tudo aquilo que deve ser entendido. Com isso, meus amados, nós vimos também, vemos hoje ainda, e claro, de forma ainda muito mais intensa, o próprio secularismo, religioso, que é o que? A ideia de tentar separar a minha fé da minha vida social. Ou seja, aquilo que eu creio não tem nada a ver com aquilo que eu faço lá fora. Você vê muitas vezes vários artistas lá no carnaval e depois diz que são evangélicos, que estão servindo a Deus, que têm a fé evangélica como sendo a fé a qual eles praticam, mas aquilo que eles fazem lá no carnaval é simplesmente a sua profissão, é o seu trabalho, é o seu meio de viver. Observe que essa ideia, então, de tentar colocar o homem como sendo o centro de todas as coisas, ela vai afetando todas as esferas da sociedade, as esferas da vida a qual nós estamos inseridos, e fazendo com que cada vez mais a nossa fé em Deus se torne algo simplesmente pessoal, individual, assim ali no seu local, isolado, separado, mas que você não pode misturar a sua fé com aquilo que você faz. Você não pode misturar a sua fé lá no seu trabalho, no sentido de testemunhar, não no sentido de que você vai estar lá deixando de trabalhar para ficar pregando, não, no sentido de que lá você não tem esse aspecto dessa vida de compromisso com Deus. Não, lá é outra esfera, lá é outra coisa. Porém, meus amados, o que nós vemos nas Escrituras é exatamente o contrário. Deus não faz essa separação daquilo que é religioso ou daquilo que é secular, pelo contrário. A Bíblia nos diz que nós devemos viver o Evangelho, os princípios da palavra de Deus em todos os lugares nos quais nós estamos. Em tudo aquilo que fazemos, seja as coisas mais simples, as coisas mais complexas, as quais nós fazemos. O fato é que toda a nossa vida, todo o nosso viver, deve ser vivido na presença do Senhor e deve ser vivido de forma que Deus seja exaltado e glorificado por meio daquilo o qual nós vivemos. Porque entendemos que a nossa vida e que nós não somos a medida de todas as coisas, pelo contrário, entendemos que a nossa vida ela gira em torno da vontade de Deus. Entendemos que é Deus, de fato, a centralidade da nossa vida, da nossa existência. E como nós vimos hoje pela manhã, sabemos que nós vivemos em um mundo que não é neutro, pelo contrário. Há uma guerra contínua e constante das verdades de Deus contra as mentiras de Satanás. De maneira, então, que não há como nós fazermos essa separação, essa divisão. Mas, ao mesmo tempo, então, meus amados, se nós estamos vendo toda essa degradação social, e no verso 22 e 23, na verdade, é como se fosse uma repetição daquilo que nós vimos no verso 20, é uma consequência ainda
do versículo 20, né, de uma espécie de relativismo moral, quando ele diz, verso 22 e 23, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Ou seja, isso são consequências desse relativismo, onde não há verdades absolutas, imutáveis. É impossível que reine a justiça. É impossível que tenhamos uma sociedade justa. Era exatamente o que acontecia em Israel. Os tribunais eram utilizados com a única finalidade de subornar, de extorquir dos mais pobres. Aqueles que eram mais ricos se utilizavam dos tribunais da justiça exatamente como um meio de promover os seus próprios interesses. De maneira que nós sabemos que isso não está muito distante da sociedade a qual nós vivemos, onde tribunais são utilizados para os seus próprios interesses, onde os tribunais são utilizados, ou seja, o governo, o poder são utilizados simplesmente para os seus benefícios. Tudo isso é reflexo dos princípios que são destruídos, demolidos, em uma sociedade que cada vez mais vai mergulhando na depravação, na injustiça, na imoralidade e na corrupção. Ou seja, onde o relativismo reina, impera, a injustiça também reina. A política é corrompida, os tribunais promovem injustiça, virtudes se tornam fraquezas, vícios se tornam louváveis. E ser honesto acaba muitas vezes sendo sinônimo de ser besta. É tanto, né, que um ditado que se diz é que o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos. E é assim que diz, né, o próprio Rui Barbosa, né, que não era um cristão temente a Deus, como assim entendemos, ele dizia que chegaria o dia em que as pessoas teriam vergonha de serem honestas. E de fato, esse dia está presente, assim como com certeza também já estava muito presente em seus dias. Ao contrário do mundo o qual nós vivemos, meus amados, nós vemos que a dinâmica do reino de Deus, ele vai na direção contrária. Se no mundo em que vivemos é um mundo dos mais espertos, daqueles que procuram se dar bem, do reino de Deus, os bem-sucedidos são exatamente o que? Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Então observe que nós vemos e estamos, na verdade, andando em uma sociedade que está indo na contramão dos valores e dos princípios os quais Deus nos ordena a praticar. Ao mesmo tempo, no qual nós não devemos rejeitar a Deus, ou porque nós não devemos rejeitar a Deus, porque sem o conhecimento de Deus não há vida. Observe o verso 24. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. O que é que esses versículos estão nos demonstrando? E é claro que ele aponta novamente lá para o início, a videira, né? Esse final é como se estivesse agora concluindo o que ele falou lá no início sobre a videira, o povo do Senhor. O que esse versículo nos demonstra é que não há vida quando o homem tenta se afastar do Senhor. É como uma planta que está com as suas raízes podres. Por mais que haja um bom solo, por mais que haja chuva,
ela será incapaz de produzir vida, porque as suas raízes não estão ficadas na verdade de Deus. O que o verso 24 procura demonstrar é exatamente isso. Sem Deus não há vida. Sem Deus o que há é degradação, é destruição, é corrupção. Sem Deus a vida então não está presente. Ao mesmo tempo em que então o verso 24 nos aponta, lá no Salmo 11, o verso 3, o salmista diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Meus amados, se as nossas raízes não estiverem ficadas nessas verdades absolutas da palavra de Deus, é impossível que nós e que essa sociedade possa produzir algo de bom. Mas não somente em relação à sociedade, mas também em relação a todos aqueles que talvez ainda não reconheceram, não viram o Senhor como seu Senhor e Salvador. O Senhor Jesus, lá em Colossenses 2,7, ele diz que nós devemos andar em Cristo neles radicados, ou seja, tendo as nossas raízes ficadas em Cristo Jesus. João 15 nos diz que Ele é a videira verdadeira e que sem Ele nada podemos fazer. Ou seja, o único meio de vida pelo qual possamos finalmente então fazer algo que seja agradável a Deus é quando estamos vivos. E só podemos ter vida quando estamos naquele que é a fonte da vida, o nosso Senhor Jesus. Sem Ele é impossível que nós tenhamos uma nova vida, sem Ele é impossível fazermos qualquer coisa que seja agradável a Deus, qualquer coisa que venha de fato então glorificar o nome do Senhor. Mas finalmente então, nós chegamos nos últimos versículos, que também aponta lá para a videira, para aquilo o qual ele já descreveu nos primeiros 7 versículos, e aqui ele nos demonstra na realidade as consequências dessa tentativa de negar ou de abandonar ao Senhor. Ele diz, verso 25, por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, contra o qual estende a mão e o fere. De modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará, para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. E os demais versículos vão seguindo nessa mesma ideia. O que é que eles estão demonstrando, esses versículos? Eles estão demonstrando exatamente que esse mesmo Deus que fora rejeitado lá no verso 18, verso 19, como que pecando, puxando os pecados para si, e talvez até desafiando a Deus, vamos pecar, para ver se de fato Deus existe, para ver se de fato Ele age, para ver se Ele intervém em meio aos nossos pecados. Os versículos finais nos demonstram exatamente esse Deus soberano, esse Deus que tem um controle sobre todas as nações, sobre todos os acontecimentos, esse Deus que não pode ser rejeitado, e que por mais que ainda, em alguns momentos, a sociedade, o homem tenta de alguma forma desafiar a Deus, e dizendo, se de fato Ele existe, por que então permite que o pecado, ou que nós, que o desafiamos pelos nossos pecados, continuemos vivos? Na verdade, o que eles acabam desafiando é a longanimidade de Deus, confundindo a longanimidade de Deus como se esse Deus fosse um Deus inativo, um Deus que não reina, um Deus que não age. Porém, o que Isaías nos demonstra logo quando ele chega no capítulo 6, no versículo 1,
ele nos demonstra o quê? Isaías contemplando aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele é exatamente esse Deus o qual Israel deveria perceber, se arrepender dos seus pecados, e não somente isso, era nesse mesmo Deus o qual Israel também deveria descansar e esperar em sua graça, ao invés de estar desafiando, como que zombando da longanimidade e da misericórdia de Deus, que ainda não estava os consumindo por causa dos seus pecados, porque Deus é misericordioso, Ele é bondoso para conosco. Assim também Ele continua demonstrando a sua misericórdia nos nossos dias. Por mais que o pecado ainda muitas vezes parece que está reinando e tomando a sociedade por completa, nós sabemos que Deus, Ele não está cego e não deixará de punir os homens com os seus pecados. Então, meus amados, eu concluo as palavras citando exatamente o seguinte: se de fato o que o homem tem buscado é esse conhecimento, é essa grandeza, lá em Colossenses 2, do verso 2 ao 3, Paulo diz: porque o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, que o Senhor, Ele possa ser a razão do nosso viver, de maneira que a nossa vida venha a girar em torno dEle, e dEle como sendo a verdade. E que assim entendendo, possamos então finalmente viver de forma que Deus seja glorificado. Que Ele nos abençoe e nos conduza em sua graça. Amém.